E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. E hoje eu vou ensinar para vocês como resolver algumas questões de fuso horários. Então eu elaborei aqui 7 questões envolvendo diversas situações, né, de fuso horários. São questões bastante complexas, deu muito trabalho para elaborar. Então, assim, também são questões que eu não vi assim no YouTube para que vocês pudessem estar pesquisando e tirar dúvidas, certo? Então eu elaborei aqui. Vamos ver a primeira questão. Então a primeira questão, pessoal, está dizendo assim, ó, considerando que o relógio marca 5 horas de uma cidade, de um dia qualquer, em uma cidade localizada sob o fuso de 60 graus a leste. Então, os dados, botar os dados. Está dizendo que numa cidade situada em 60 graus a leste, o relógio marca 5 horas. E está dizendo, com base nisso, que horas serão em outro local situado no fuso de 30 graus a oeste. Então, pessoal, as questões envolvendo fuso horário são basicamente a mesma coisa, certo? O princípio de resolução é basicamente o mesmo, então você tem que fazer isso aqui para poder interpretar, ó. Coloca mais para cá. Aqui coloquei o fuso central para a gente ver a questão dos hemisférios, certo? E que hemisférios estão. E para ver se as horas aumentam ou diminuem. Então, a 60 graus a leste, lá o relógio marca 5 horas da manhã. A 30 graus a leste, a gente tem que pegar aqui. Então, de leste para oeste, ou seja, da direita para a esquerda, a gente viu lá que as horas vão diminuindo, não é isso? Então, menos. Coloca assim, as horas vão diminuindo. Estão em hemisférios opostos. Quando está em hemisférios opostos, para a gente saber o que? A diferença de graus daqui para cá, a gente tem que fazer o que? Somar, certo? Por quê? Porque ó, ele vai caminhar do 60 até o zero e do zero até o 30. Então vai somar os dois, certo? Por isso que soma em hemisférios opostos. Então vamos colocar lá 60 mais 30 é igual a 90 graus. Pronto, então daqui para cá possui 90 graus. Agora vamos ver 90 graus, quantas horas equivale a 90 graus. Então 90 dividido por 15, certo? 90 dividido por 15, que dá 6. Então daqui, de 60 por 30 são 6 horas. A diferença são 6 horas. Então, de 30 graus a oeste, possui 6 horas a menos do que aqui de 60 graus a leste. Então, vamos ver lá. O que a gente faz agora? A gente diminui. Então, pega aqui 5 horas e diminui 6, certo? Então, bora ver lá. Então, pegar lá 5 horas menos 6 horas, que foi a diferença, certo? Vou botar aqui, ó, para vocês entenderem. Diferença. Só que 5 menos 6, né, aqui não vai poder porque vai dar número negativo. E se deu número negativo é porque é dia anterior. Quando passa de 24 horas, né, quando dá 25 horas, de 24 para 25 horas, é um dia após. E quando dá um número negativo é um dia anterior, certo? Como é que a gente faz para poder melhorar isso aqui? Ou a gente pega 5 horas da manhã, certo? 5 horas da manhã e diminui 6 horas, como é que fica? 5, né? 4, 3, 2, 1, 0, 23. Então vai dar 23 horas. Então aqui vai dar o quê? 23. Resposta: 23 horas do dia anterior, certo? Ah, professor, mas não quero contar no dedo não, como é que faz? Então, o que a gente faz? A gente coloca 5 mais 24, 24 que é um dia, certo? Que vai dar 29. 29 menos, agora sim, 29 menos 6, que vai dar 9 menos 6, 3, 2. Pronto, mesma coisa. 23 horas do dia
anterior. Então, na cidade de 30 graus a oeste, serão 23 horas do dia anterior. Beleza? Bora ver a próxima questão agora. A segunda questão, pessoal, está dizendo assim agora. Sabendo que em uma cidade A, situada, coloca aqui dados, tá? Pronto. Dados. Sabendo que em uma cidade A, situada no fuso de 75 graus a oeste, então cidade A 75 graus a oeste, são 22 horas, certo? Então, eles são os dados. Uma cidade A, situada a 75 graus a oeste de Greenwich, são 22 horas. Aí está perguntando aqui, que horas serão na cidade B? Então, que horas serão na cidade B? Localizada sobre o quinto fuso a leste. O quinto fuso a leste de Greenwich. Então, que horas são? Então, o princípio ainda continua sendo o mesmo. Bora lá, coloca o que aqui? Vamos interpretar, colocar o zero. E vamos ver as longitudes, certo? Então, aqui, a 75 graus a oeste, a cidade A, lá são 22 horas. Aí está perguntando, o quinto fuso a leste. Leste é para cá, então botar aqui, ó, coloca a cidade B, quinto fuso. Quinto fuso. Que horas são? Certo? Então a mesma coisa, a gente vai ter que saber a diferença de horas da cidade A para a cidade B. Nesse caso a gente vai fazer o quê? Vai somar. Por que somar? Porque de oeste para leste as horas aumentam. Então coloca aqui, ó, mais. Certo? Vamos colocar aqui mais. Então, pessoal, o que acontece aqui? Vamos ver a diferença de graus daqui para cá. Só que o problema é que aqui já está dando o quinto fuso. Então, o quinto fuso, ó, o primeiro fuso é o de 15, o segundo é o de 30, o terceiro é o de 45, o quarto é o de 60, o quinto é o de 75, certo? Então, é o de 75 graus aqui. Mas o que é que a gente faz? O que a gente faz? A gente vai... Então, aqui já está dando que é mais 5 horas. Então, se é o quinto fuso, então aqui possui 5 horas a mais do que Greenwich. Tá? Então, o que a gente faz? A gente vai saber, vai procurar quantos graus, quantas horas, aliás, equivale a 75. Então, bora lá. Daqui para cá, quantas horas são? Então, 75 dividido por 15. Vou colocar embaixo. 75 graus dividido por 15, que vai dar 5. 5 horas, certo? Então, daqui para cá tem 5 horas. Então, daqui para cá, ó, 5 horas. E daqui para cá também possui 5 horas. Certo? Por que 5 horas? Porque aqui está dando o quinto fuso. Ele não falou o fuso de 75 graus a leste. Ele falou, está no quinto fuso a leste, certo? Então, se está no quinto fuso a leste, então ele possui 5 horas a mais em relação a Greenwich. Então, 5 horas de A para o fuso central, mais 5 horas do fuso central para onde o fuso se encontra aqui, o quinto fuso. Então, 5 mais 5, 10. 10 horas, certo? Então, daqui para cá, possui mais 10 horas. Possui 10 horas de diferença. O que é que a gente vai fazer agora com essas 10 horas de diferença? Vou botar aqui, diferença, certo? Então, a gente vai somar com 22. Então, pega o quê? 22 horas, que é a hora inicial, mais 10,
que vai dar o quê? 32 horas. Só que 32 horas não existe no nosso relógio. Por que deu 32 horas? Porque foi um dia depois, certo? Passou de meia-noite, passou de 24 horas. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Lá na questão anterior, a gente somou o 5 com 24, lembra disso? Agora a gente vai fazer o quê? Diminuir. Menos 24, que vai dar 12 menos 4, 8, 0. Então, aqui serão, colocar aqui, resposta, 8 horas do dia 8 horas do dia seguinte, viu? Pronto, então aqui deu 8 horas. Tranquilo, pessoal? Então é basicamente isso aí. Eu vou para a próxima questão aqui, certo? Vou dar um pause para a gente poder ganhar tempo no vídeo. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui à terceira questão, certo? E aqui já está dizendo aqui, ó. Vou botar aqui dados. Os dados da questão. Está dizendo, se um ponto qualquer da Terra, vou botar aqui um ponto qualquer da Terra, situado num nono fuso a leste, então, nono fuso, coloca aqui, ó, nono fuso a leste, são 15 horas, certo? A hora legal. Qual será a hora legal em outro ponto, localizado num terceiro fuso, vou ter outro ponto, num terceiro fuso do mesmo hemisfério. Então, do mesmo hemisfério, então, é leste também, certo, pessoal? Que horas são? Então, vamos colocar aqui a interpretação. Nono fuso a leste. Então, a leste é aqui. Lá são... O relógio está dando 15 horas. E agora o terceiro fuso. Vamos ver onde é que fica o terceiro fuso. Se aqui o fuso 0, aqui é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto, é o sexto, é o até o nono e por aí segue, certo? Então o terceiro fuso está mais ou menos aonde? 0, primeiro, segundo, terceiro fuso, mais ou menos aqui, certo? Aqui a gente vai saber as horas agora. Tudo aqui está no mesmo hemisfério, certo? Mas eu sei que as horas daqui do de 15 para o de 30, as horas vão fazer o quê, pessoal? Vão diminuindo, tá? Então as horas vão diminuir. Por isso tem que colocar montar esqueminha para a gente ver se as horas vão aumentar ou vão diminuir, certo? Estão no mesmo hemisfério ou hemisférios opostos? Estão os dois no mesmo hemisfério. O que é que a gente faz quando está no mesmo hemisfério? A gente vai sair daqui, certo? E vir para cá. Então a gente vai diminuir 9, né? Menos 30. Então coloca aqui 9 menos 30, 9 menos 3, 9 graus menos 3 graus, 6 graus, certo? Então possui 6 graus de diferença, tá, pessoal? Então possui 6 graus de diferença daqui para cá. Eu sei que 6 graus, eu sei que equivale a 9, no caso, 9 menos 3 deu 6, então daqui para cá, né, a gente vai estar voltando 9 graus, o nono grau, né? Então essa aqui acaba tornando mais fácil que a outra, certo? Por quê? Porque nono grau e terceiro grau aqui, terceiro fuso no caso, né? Terceiro fuso, vou botar aqui, terceiro fuso, não sei porque eu coloquei grau. Desculpa aí, falei grau, fuso, certo? Então aqui possui 9 horas e aqui 3 horas. Então daqui para cá a gente vai fazer o quê? Né?
vai dar 6 horas de diferença. Então, menos 6 horas. Então, se aqui é 15 e aqui é menos 6, então eu coloco 15 menos 6. O resultado vai dar o que aqui, pessoal? 9. Então, as horas aqui, então a resposta, né? É igual a 9 horas. Então, vou botar aqui, ó. 9 horas. Por que essa foi mais fácil? Porque ele não deu o fuso, certo? Ele deu a posição do fuso. Então, terceiro fuso e nono fuso. Se é terceiro fuso, né, é 3 horas. Se é nono fuso, é 9 horas. Certo? Sabendo que cada fuso é 1 hora. Se cada fuso é 1 hora, então o que foi que eu fiz? Eu fui colocar a diferença de fuso, né? Daqui para cá, ou seja, a diferença de horas daqui para cá, 9 menos 3, 6 horas de diferença. Vou colocar aqui, ó, diferença. Certo? E peguei o 15 e diminuí 6. E deu 9 aqui. Beleza? Então vamos lá para a próxima questão. Então vamos lá, pessoal. A quarta questão diz assim, ó. Qual seria a hora local em um ponto de uma cidade situada sob o meridiano de 18 graus a leste? Então os dados aqui, ó, 18 graus a leste. Está perguntando a hora local. Qual seria a hora local, certo? Tomando como referência outra localidade situada no fuso de 60 graus a oeste, onde o relógio estaria marcando 15 horas, certo? Agora é hora local, então a gente vai colocar lá, ó, ele não está dando aqui, ó, né, 18, ele não faz parte do fuso central, ele é um meridiano que está dentro de algum fuso, certo? Então, essa questão a gente pode resolver ela de duas formas. Eu vou ensinar de uma forma e depois ensinar da outra, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a interpretação aqui. Vou colocar mais para cá. Está dizendo que 18 graus a 18 graus a leste. Qual é a hora local? Considerando que a 60 graus a oeste o relógio marca 15 horas. Então, bora ver lá. O que que acontece aqui? A mesma coisa. Estão em hemisférios opostos. O que a gente faz? Soma as longitudes. 60 mais 18. Dá 18 graus. Que vai dar 78 graus. Certo? Agora, 78 graus. 78 graus dividido por 15 vai dar aqui, vai dar 5. 5 vezes 7, 35. Põe 5, vai 3. Olha, 5 vezes 5, 25. Põe 5, vai o 2. 5 vezes 1, 5. 2, 7. Então vai dar 75. Sobra 3. Não tem nada para baixar aqui. A gente vai colocar uma vírgula e coloca um zero aqui. Deu 30. 30 dividido por 15 vai dar 2, que vai dar 0. Então vai dar o quê? 5,2 horas. Então daqui para cá, pessoal, ó, né, vai ter mais 5,2 horas. Quero que vocês entendam o seguinte: 5,2 horas não são 5 horas e 20 minutos, não, tá? São 5 horas, né? 5 horas inteiras mais 0,2 horas, ou seja, isso aqui 0,2 é a fração da hora, não são os minutos. Então, como é que a gente faz para transformar isso aqui, ó, essa fração em minutos? Então, bora ver lá. Fica assim. 5 horas inteiras, certo? Vou colocar aqui 0,2. 0,2 vezes 60. Por que 0,2 vezes 60? Porque a hora possui 60 minutos,
certo? Agora eu transformei, multiplicando isso aqui, eu transformei 0,2 em minutos. Então vai ficar o quê? 5 horas e, né? 0,2 vezes 60 vai ficar como? 2 vezes 6, 12. Então vai ficar 5 horas e isso aqui vai ficar o quanto? 12 minutos. Certo? 5 horas e 12 minutos. Então isso aqui é igual a 5 horas. Vou botar aqui. 5 e 12. 5 horas e 12 minutos. Então eu vou somar 15 mais 5 horas e 12 minutos, certo? Então o que vai acontecer? Bora ver lá. 15 horas 00 mais 5 horas e 12, certo? 5 horas e 12. Então como é que vai ficar aqui? 2, 1, 5 mais 5, 10. Aí 1, 2. Pronto. Então, que horas são? Resposta: 20 horas e 12 minutos. Então aqui serão quanto? 20 horas e 12. Certo? Qual seria a outra forma agora de responder isso aqui? Eu vou apagar isso aqui e mostrar para vocês como é que a gente poderia resolver de outra forma. A outra forma, pessoal, seria a gente descobrindo não, a gente fazer primeiro a hora legal, certo? A hora legal. De que forma? 18, ele está dentro de um fuso. Eu quero saber em que fuso 18 se encontra, certo? Então eu sei que 18 faz parte do fuso de 15. Por quê? Porque o 18 está mais próximo de 15. Os fusos aqui são de 15, de 30, 45, 60, né? De 15 em 15. Então 18 está mais próximo de quem? De 0, de 15 ou de 30? Né? Então tá mais próximo de quem? De 15. Certo? Então só que 18 ele está à direita do 15. Então o 15 está mais ou menos aqui, ó. 15. 15 graus. 18 está à direita. Por quê? Porque aqui vai estar o de 30, o de 45, 60, certo? Então bora ver, fazer pelo de 15. Então pelo de 15 vai dar como? 60 mais 15, que vai dar 75, dividido por 15, que vai dar 5. Então, mais 5 horas, certo? Então, 15 mais 5, vou botar aqui 15 mais 5, são 20. 20 horas. Então a hora legal seria 20, só que no de 15, só que está perguntando no de 18, certo? Se no de 15 são 20 horas, no de 18, que são 3 graus a mais, 15, 16, 17, 18, 3 graus a mais. Lembra que eu falei para vocês lá que cada grau equivale a 4 minutos? Lembra lá? Em uma aula anterior, eu falei para você, algumas aulas anteriores, eu falei para vocês que cada grau equivale a 4 minutos, certo? Se um grau equivale a 4 minutos, então 3 graus equivale a x, certo? Então, x é igual a 12 minutos, beleza? Então, aqui vai ter o que vai ser o quê? Eu vou colocar os 12 minutos aqui. Então, 20 horas, bota aqui, 20 horas e 12 minutos. Beleza, pessoal? Então, é basicamente isso aí. Agora vamos ver aqui a quinta questão, onde diz assim, ó. Em uma cidade localizada dentro do fuso de 45 graus a oeste, 45 graus a oeste, são 12 horas. 12 horas. Que horas serão
Aliás, sendo assim, em qual fuso se encontra outro local cujo relógio marca 20 horas? Então, está perguntando agora o que, pessoal? Está perguntando o fuso. Em qual fuso? Ele está dando o fuso, está dando as horas aqui. Agora tá dando as horas e perguntando em que fuso ele se encontra. Certo? Então vamos fazer aqui a mesma coisa, ó. 0 a 45 graus a oeste, lá são 12 horas. Que horas são? Né? Aliás, onde é que está a cidade onde o relógio marca 20 horas? Em que fuso isso se encontra? Então, vamos ver se é para a direita ou é para a esquerda. Aqui é 12, aqui é 20. 20 é mais do que 12. Então, eu sei que vai estar para onde? Para a direita, ó. Então, as horas vão adiantando. Pode estar aqui, ó. 20 horas. Botar aqui o fuso, eu não sei. O que que a gente vai fazer? Antes a gente via a diferença de fusos, tá? Somava aqui os dois, não é isso? Só que desse jeito não pode, porque o fuso só tem um fuso só. Só que a gente tem as horas. O que a gente vai fazer? Ver a diferença de horas daqui para cá. Quantas horas são de diferenças do 20 para o 12? O que a gente faz para ver a diferença? A gente vai colocar 20 menos 12, né? Que é igual a 8. Então, daqui para cá, pessoal, ó, possui 8 horas de diferença. 8 horas de diferença, certo? Daqui para cá. Então, disso tudo, daqui para cá, ó, possui 8 fusos. Por que eu sei que 8 fusos? Porque são 8 horas de diferença, certo? 8 horas de diferença. Então, eu vou ver quantos fusos são de 45 até o zero, tá? Sabendo que o total vai ser 8, certo? O total aqui vai ser 8 fusos. Beleza? Então, bora ver aqui. De 45 para 0, o que a gente faz? A gente para saber quantos fusos são, a gente coloca 45, ou quantas horas são, dividido por 15, que é igual a 3. 3 horas, certo? Então, daqui para cá são 3 horas ou 3 fusos de diferença, tanto faz. Pode ser 3 horas, mas ou 3 fusos. Mas, se o total é 8, certo, pessoal? Se o total é 8, daqui para cá são 8 fusos. E do 45 para o 0 são 3. Então, 3 mais quanto para dar 8? 5. É isso? 5 fusos. Então, eu tenho que ver do 0 para cá, né? A cidade de 20 horas. Em que fuso se encontra? Sabendo que ela vai estar no quinto fuso. Se do 0 para cá são 5 fusos, então quinto fuso. O que é que a gente faz para saber em que fuso se encontra? Sabendo que ela está dando a posição lá. Quando dá o fuso, a gente divide por 15 para saber as horas. Agora ele está dando a hora. Por que está dando a hora? Porque quinto fuso são 5 horas. Se são 5 horas, certo? São 5 horas. Botar a hora aqui, pode ser fuso também. O que que a gente vai fazer? A gente vai agora multiplicar, certo? 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25, sobe 2, 7. Pronto. Então, daqui para cá, pessoal, ó, possui 75 graus. Então, aqui é a resposta, ó. 75 graus a leste. Então, botar aqui, ó, leste. Então, a cidade aqui onde o relógio está marcando 20 horas, ela está a 75 graus a leste. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, pessoal, a sexta questão aqui é uma questão que envolve plano de voo, certo? Quanto tempo demorou o voo, quanto tempo, que horas o avião chegou. Então, bora lá. É um tipo de questão muito legal também. Levando em conta que um avião sai de Brasília, situado no fuso de
45 graus a oeste, então o avião sai, vou colocar os dados, Brasília, né? Que está a 45 graus a oeste, o avião sai às 10 horas. E chega a África, aliás, a Arábia Saudita, que está situado a 45 graus a leste. Após 4 horas de voo. Certo? Então, bora fazer a interpretação aqui, pessoal. Então, ó. Um avião sai de Brasília, que está situado a 45 graus a oeste, às 10 horas, com destino à Arábia Saudita, que está situada a 45 graus a leste. Está perguntando, que horas o avião chegou em Brasília, sabendo que ele levou 4 horas de voo? Bora fazer aqui a interpretação, sempre isso aí. Então, bora lá. Brasília está aqui, a 45 graus a oeste, certo? Então, o avião saiu às 10 horas, com destino à Arábia Saudita, a 45 graus a leste, né? E o voo foi de 4 horas. Então, bora ver aqui. Então, o avião saiu daqui de Brasília e foi, ó, voando para a Arábia Saudita. Então, o avião saiu às 10 horas e chegou lá, não sei que horas são, mas está dizendo que aqui demorou 4 horas o voo, certo? Eu não posso somar 10 mais 4 não, pessoal, não posso. Por que eu não posso? Porque se eu fizer isso, eu não vou estar considerando a diferença de horas aqui. A diferença de fuso horários. Tá? Eu não vou estar considerando os fuso horários. Eu tenho que considerar os fuso horários. O que eu tenho que fazer? A mesma coisa. A diferença de horas. Daqui para cá. Então eu tenho que fazer o quê? Somar 45 mais 45. Que vai dar 90. Certo? 90 graus. 90 dividido por 15 vai dar 6. Então, 6 horas é a diferença. 6 horas é a diferença de Brasília para a Arábia Saudita, certo? Então, o que é que tem que interpretar aí? Quando o avião saiu daqui às 10 horas da manhã, daqui de Brasília, que horas que era lá na Arábia Saudita, no mesmo instante? Então, 10, lá possui 6 horas a mais, porque está a leste, certo? Então, lá já era o quê? 16 horas. Então, quando aqui saiu, quando o avião saiu daqui às 10, lá era 16 horas, certo? E o avião levou 4 horas voando, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai considerar, né? 10 mais 6. O que 10 mais 6 é o quê? A diferença de horas, certo? Então, quando o avião saiu de Brasília, lá na Arábia Saudita já era que horas? Era 16 horas, certo? Só que, se quando ele saiu era 16 horas e o tempo de voo for de 4 horas, o que a gente faz com o tempo de voo aqui? A gente vai somar mais 4 horas, certo? Então, 16 mais 4 vai dar 20 horas. Então, que horas o avião chegou lá na Arábia Saudita? 20 horas. Então, resposta: 20 horas. Vamos lá para a última questão agora. A sétima questão agora, pessoal, ela está pedindo tempo de voo, certo? Diferente da questão número 6, que ele dá o tempo de voo e pergunta que horas a aeronave chegou. Agora é o contrário.
Ele fala que horas a aeronave chegou e está perguntando qual o tempo de voo. Então vamos ver os dados. Uma aeronave chega em uma cidade A, então a aeronave chega na cidade A, situada a 45 graus a oeste. Então botar aqui, ó. Botar aqui dizer que ele chega. Na cidade A 45 graus a oeste, às 18 horas. Certo? Considerando que o avião saiu de outro local situado no fuso de 45 graus a leste, então ele sai de outro local, não é isso? Colocar aqui cidade B, de outro local B, situado no fuso de 45 graus a leste, também às 18 horas. Imagine vocês aí. Certo? Então, um avião saiu da cidade B, que está situada a 45 graus a leste, às 18 horas. Então, o avião foi levantar voo. Que horas são? 18 horas. Foi. Aí voou. Certo? Quando chegou na cidade A, que está situado a 45 graus a oeste de Greenwich, quando ele perguntou as horas, que horas são? 18 horas. Qual foi o tempo de voo? Bora ver? Interpretar de novo aqui, ó. Então, a cidade A. Então, 45 graus a oeste. Cidade A. Então, o avião chegou aqui às 18 horas. E saiu da cidade B, às 45, da cidade B, 45 graus a leste, às 18 horas. Certo? Então, eu tenho que saber de onde o avião saiu para onde. Então, o avião saiu daqui, ó, da cidade B e foi para a cidade A. Então, o avião saiu daqui às 18 horas e voou. Quando chegou na cidade B, quando ele perguntou as horas, 18 horas. Como é que isso pode? Certo? Vamos embora ver o que é que a gente tem que fazer. Para descobrir o tempo de voo, a gente tem que saber a mesma coisa, né? Então, ver a diferença de horas de 45 a oeste e de 45 a leste. Então, o que a gente faz? Soma, porque estão em fusos, os fusos estão em hemisférios opostos. 45 mais 45 vai dar 90. 90 dividido por 15 vai dar 6 horas. Então, são 6 horas de diferença daqui para cá, ó. 6 horas de diferença, certo? Então, pessoal, ó, na cidade A, quando o avião saiu daqui às 18 horas, lá na cidade A não era 18 horas, não, era 6 horas a menos, porque lá possui 6 horas de diferença, certo? Então, aqui, como é que a gente faz para saber as horas lá no momento que o avião saiu? A gente vai colocar 18 menos 6. Por quê? Né? Se aqui 18 horas, na cidade onde o avião saiu, era 18 horas, e lá era 6 horas a menos, então 18 menos 6, né? Vai dar o quê? 12 horas. Então era 12 horas na hora que o avião saiu. Então, se na hora que o avião saiu de lá, aqui era 12 horas. Era 12 horas na hora que o avião saiu. E quando ele chegou era 18 horas. Então, de 12 para 18 foi o quê? Foi o tempo de voo. O tempo que a aeronave passou voando. Então, o que a gente faz? A gente coloca 18. Esse 18 aqui, ó. Certo? Menos 12. Então, 18 menos 12 vai dar o quê? 6 horas.
Então, pessoal, 6 horas foi o tempo que a aeronave passou voando. Beleza, pessoal? Então, tá aí pra vocês. Vou jogar esse vídeo aí no canal pra vocês darem uma olhada. Pra vocês tirarem mais as dúvidas. É um conteúdo meio complexo mesmo, tá? Mas é isso aí. Então, obrigado pela atenção de todos aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bons estudos.